Boa noite, estamos aqui para mais um vídeo do Hora Final. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Sobre uma questão que me fizeram. Certa pessoa me perguntou, você é contrário a todas as igrejas evangélicas? Certamente essa pessoa não sabe o que estava falando, não sabia o que estava falando, porque se nós percebermos como Cristo deixou o modelo da igreja, nós vamos entender que o que as igrejas pregam aí hoje em dia, as supostas igrejas evangélicas pregam, não tem vínculo com a verdade da palavra. Nós podemos citar entre muitos dos enganos e erros que essas igrejas cometem, elas cobram para pregar a palavra, tradicionalismo, emocionalismo para convencer os fiéis, pregando um outro evangelho, né, que não é o evangelho de Cristo, e praticando até mesmo escândalo. Você pode ver nas igrejas mais simples os terríveis enganos cometidos. Mas pregador, então quer dizer que todas as igrejas estão erradas? Olha, todas as igrejas que seguirem um modelo que não seja aquele que Paulo deixou, aquele que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, estão erradas sim, todas. Vamos ver então o que o apóstolo Paulo diz. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, né, olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito da salvação, a respeito da pregação do evangelho e do modelo, como querer. Porque tenho ciúme de vós, aqui no capítulo 11, versículo 2, ó. Porque tenho ciúme de vós e esse ciúme vem de Deus. Pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temo, assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, também a vossa mente seja, de alguma forma, seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se chega alguém a vós pregando outro Jesus que não pregamos, ou se recebeis outro Espírito que não é aquele que recebestes, ou outro Evangelho que não conhecestes, vós de boa vontade o suportais, né? E aí no 5 ele faz uma alusão ao fato assim, olha, em nada, ele diz, em nada eu me considero inferior aos tais superapóstolos. O que ele quis dizer com isso? Na verdade, isso aí foi um pouco sarcástico da parte de Paulo. Mas ele poderia ser sarcástico nesse ponto, porque é a maior verdade, superapóstolos, né? Aqueles que detêm conhecimento ou que detêm sabedoria e que usam isso para fins lucrativos, ou para encher igrejas a fim de encher bancos, a fim de encher contas. O modelo da Igreja de Cristo nós bem sabemos, você pode acompanhar no site oquerespondi.com com o nosso querido Mari Persona e 3minutos.net, que fala a respeito de como deve ser a Igreja de Cristo. Ali você pode procurar, tem vários temas para você conferir o modelo. Hoje nós sabemos que quem não está congregado ao nome do Senhor não está seguindo o modelo verdadeiro e original da palavra do Senhor. Vamos conferir Mateus 7, 21. Diz bem assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Nós vemos muitas igrejas evangélicas aí dizendo isso, Senhor, 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 Senhor isso, Senhor, Senhor aquilo. Mas, na verdade, eles não praticam a verdadeira justiça, o verdadeiro evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. Mais adiante ali, em Mateus 7, no 22, né, 21, no 22 e 23, ainda ele ressalva assim, ó, muitos virão naquele dia, né, e me dirão, mas Senhor, não fizemos milagres, né, milagres de cura, não sei o que, no teu nome a gente não expulsou demônios,
E no teu nome a gente não falou novas línguas? Pois é, e ele explicitamente dirá a essas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Olha só que duro, né? E então é duro entender também que as pessoas não dominam a verdade, não dominam o evangelho como deveriam, porque elas têm preguiça de aprender. Elas têm preguiça de ler a palavra para conhecer bem a verdade. Elas vão atrás de charlatões, elas vão atrás de pessoas mentirosas, pastores que se dizem os donos da verdade, que ali a igreja deles é que salva, mas na verdade são verdadeiros lobos enganadores, né? Olha só, a gente vai fazer uma alusão bem pequena aqui ao fato da naturalidade do que eu estou falando. Gênesis, no capítulo 4, no versículo 6 ao 7, a gente tem ali uma situação em que Caim, ele está irado, e Deus fala para Caim: por que descaiu o teu semblante? Por que estás irado? Gênesis 4, versículo 6, 7. Por que decaiu o teu semblante? Por que estás irado? Acaso, se procederes bem, não serás aceito? Veja bem que Deus ele está dando uma bronca em Caim. Por quê? Porque Abel ofereceu uma oferta e ele ofereceu uma oferta. Você já deve conhecer essa passagem. Tá? E Deus não aceitou a oferta de Caim, aceitou a oferta de... Por que ele aceitou a oferta de Abel e não de Caim? Porque Deus vê o íntimo do nosso coração. Ele sabia que Caim estava ofertando do que ele tinha em sobra, tudo. Mas Abel ofertava das primícias do seu reino, da sua gordura. Enfim, a melhor oferta foi aceita. Mas hoje, charlatões mentirosos, igrejas mentirosas, essas igrejas grandes aí que ficam dizendo que essas coisas que inventam, né, fogueira santa e outras heresias terríveis que nós vemos essas igrejas cometerem, né, tanto a do chapelão lá, tudo isso aí é uma forma de manipulação das pessoas, como está escrito na palavra do Senhor, que Jesus mesmo disse que faria um negócio de vós um dia. Não me lembro bem o capítulo e o versículo agora, mas faria um negócio de vós algum dia, né? E justamente a gente vê acontecendo isso. As igrejas aí fora, cheias de fanatismo religioso, né? Seguindo um emocionalismo, tradições, judaísmo, trazendo um monte de ismos, né? Você pode perceber que a verdade da palavra e viver embaixo da graça e viver embaixo da lei hoje é uma coisa bem diferente. Nós bem sabemos que a lei não salvava ninguém, não conseguia salvar, era insuficiente, mas a lei é boa para nos colocar no quê? Na retidão da salvação, na retidão do que é certo. Para isso a lei serve agora, mas a lei condena o homem. E essas igrejas aí, as supostas igrejas evangélicas que existem no mundo, elas pressupõem que podem falar em nome de Deus como arautos do Senhor, como arautos da sua palavra. Nós bem sabemos como Jesus deixou, né, os seus discípulos. Ele diz bem assim, ó: pregai o evangelho. Eu vou refrescar a memória dessas igrejas aí, ó, porque eu acho que elas não entendem. Eu vou refrescar a memória aqui, ó. Pregai o evangelho a toda criatura, tá? E fazei discípulos de todas as nações, línguas e povos, batizando-os em nome, né, em nome de Jesus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente volta ali um pouquinho na frase e percebe, né? Fazei o quê? Discípulos. Não está dizendo que tem que fazer apóstolo, teólogo, pastor, bispo, missionário. Isso aí é tudo coisas que o homem colocou para se intitular e se empanturrar com seus títulos. Os homens se vangloriam de títulos hoje, mas um simples pregador às vezes é ignorado porque ele não se denomina mais do que ninguém, mais do que
qualquer pessoa, ou mais entendido que outra pessoa. E nós podemos perceber nisso a simplicidade, porque a cumplicidade com isso é o que Jesus mesmo disse, que quem se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar é que será exaltado. E nisto sabemos que somos filhos de Deus, porque os filhos do Senhor obedecem à sua palavra, andam nos seus mandamentos. Então, nós ficamos nos perguntando, mas então todas as igrejas estão perdidas? A maioria sim. A maioria dessas igrejas supostas, pentecostais e evangélicas, estão realmente no caminho do quê? Do engano, do emocionalismo e do erro. E certas igrejas são tão abrasivas nos seus conteúdos que elas fazem uma lavagem cerebral completa no ser humano, no seu membro, naquele que entra lá. Isso causa sérios problemas para o Evangelho de Cristo, porque eles não conseguem aprender a divina palavra do Senhor. Eu volto a acrescentar, se você quer realmente conhecer o Evangelho, quer realmente ter uma vida liberta pela graça, mas liberta de tudo, liberta de dízimo, liberta de votos, liberta de ofertas, liberta de todas essas coisas que as igrejas mentirosas pregam para você, entendeu? Se você quer aprender como se deve honrar Deus hoje, siga lá, né? Não deixe de conferir 3minutos.net e o que respondi.com, nosso querido Mário Persona. E também a Bíblia em primeiro lugar, né, gente? Você tem que aprender a ler a palavra. Não é eu chegar para você e falar e simplesmente você acreditar no que eu digo. Você precisa aprender a ler a palavra, a conferir, a ver se está correto, porque senão você é facilmente iludido. Como o apóstolo Paulo falou, assim como a serpente enganou a Eva, eu temo, né? Por quê? Porque ele pregava Jesus Cristo. Estava pregando Jesus Cristo ali aos Coríntios, né? Mas eles começaram a adotar outros modos, outras coisas, né? Coisas que os homens começaram a criar. Se você parar para pensar, a própria igreja evangélica, ela se difundiu da onde? Do catolicismo romano, que foram os que pregaram Jesus na cruz. Pense bem, o evangelho foi disseminado para o mundo todo, mas ficou como um mistério. Nesses 2021 anos aproximadamente, em que Cristo partiu na cruz e depois ressuscitou no terceiro dia para a salvação de todos, você pode ter certeza que o evangelho foi corrompido, mas a palavra não se corrompe. O que foi corrompido foi a ação errônea sobre o evangelho. Evangelho não pode se corromper, o verdadeiro evangelho. Mas o evangelho, aquele que é pregado com mentiras, com engano, com coisas de homens, esse se corrompe. Por quê? Porque daí já não é mais evangelho, e sim coisas de homem, coisas que os seres humanos fazem. Criam títulos para si, criam líderes para si. É incrível como os homens e as mulheres de hoje, as pessoas, os seres humanos, eles necessitam ter líderes sobre a sua cabeça. Mas nós sabemos muito bem que o único cabeça da igreja é Jesus Cristo.